Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um culto. Estou aqui com meu irmão Jonathan. E aí, Jonathan? Oi pessoal, eu acho que esse culto vai ficar ótimo, Amanda. Esperando também que para vocês se inscreverem no canal, mandar esse vídeo para todo mundo. Agora bora orar? Deus, obrigado por esse dia, Deus. Que esse culto tenha poder para chegar a essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos pro culto? Vamos! Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Nós queremos te conhecer mais e mais, Senhor Jesus. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai nos adotou, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Nós somos os teus filhos, Senhor Jesus. Nós cremos que nós fomos escolhidos para sermos os teus filhos. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Espero que no momento que vocês estiverem ouvindo esse vídeo, vocês possam estar bem, que o Senhor possa ser com vocês em todo o tempo. Amém? Quero nesse momento trazer uma palavra de oferta, de dízimos e de oferta. Essa palavra ela fala basicamente sobre oferta, mas ela também se encaixa nos dízimos. É uma palavra que está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, onde conta a história de Caim e Abel.
A Bíblia diz que Eva deu à luz 2 filhos. O primeiro foi Caim, e logo em seguida deu à luz um outro filho, Abel. A Bíblia descreve aqui no versículo 2, voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui fala de 2 irmãos, 2 pessoas que levam ao Senhor 2 ofertas. Um é aceitável, Deus aceita, o outro não. O que eu vejo que aconteceu aqui? Vamos falar primeiramente daquele que Deus não aceitou, da oferta de Caim. O que eu vejo aqui na oferta de Caim? Caim deu por dar, como se fosse assim, ele pegou algo no fim dos tempos e levou para o Senhor e disse: está aí, Senhor, minha oferta é essa, receba. Mas ele não tinha o coração naquela coisa. Ele não teve a preocupação de procurar o melhor para Deus, de escolher as partes melhores, aquilo que ele tinha produzido de melhor para Deus, ou aquilo que a terra tinha de melhor para Deus. Por outro lado, o seu irmão Abel, a Bíblia descreve que ele foi lá. Nas primeiras crias que teve, ele foi lá e tirou o seu melhor. E ele, daquele melhor, ele tirou as partes melhores para o Senhor e trouxe ao Senhor com o coração grato, com o coração agradecido a Deus. E ele trouxe aquilo com o coração transbordante. Então há uma diferença. Vejamos aqui que há uma diferença nas 2 ofertas. Eu não sei como você oferta ao Senhor, quando você traz a sua oferta, você traz o seu dízimo, qual a sua motivação? Se a motivação é de trazer o melhor para Deus, de oferecer o seu melhor para Deus, ou você traz de qualquer forma, de qualquer jeito, como se dissesse: está aí minha oferta, Senhor, receba. Porque foi isso que aconteceu. E por isso Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque como Deus conhece os nossos corações, Ele conhecia o coração de Caim. E ele via que o coração de Caim não estava naquela oferta. O desejo de dar o melhor para Deus não estava naquele momento. Então eu quero trazer isso à sua memória, à sua lembrança. Quando você trouxer algo ao Senhor, traga o melhor. Escolha o seu melhor. Vamos aqui colocar na nossa realidade. No momento que você for trazer a sua oferta, o seu valor em dinheiro, o seu depósito, ou algo dessa forma, escolha trazer o melhor. Escolha trazer dos primeiros. No momento em que você recebe aquele provento, escolha separar para Deus a primeira parte, as primícias, e ofereça ao Senhor. Por mais que você não leve no momento, mas você já separou. Deus já sabe que você separou. No seu coração, você já separou aquilo para Deus. A primeira parte, o melhor para Deus. E traga e oferte ao Senhor. Porque dessa forma, o Senhor vai aceitar. Deus não aceitou Caim, porque ele não estava com o coração. E a Bíblia diz em Colossenses 3:23, que o nosso coração tem que estar naquilo que nós ofertamos ao Senhor. Tem que estar no Senhor. Então, foi nisso que Caim pisou na bola. Caim pisou na bola. E eu pergunto a você, e eu quero deixar essa palavra para você. Decida exercer isso na sua vida. Isso chama-se generosidade. Isso chama-se reconhecimento. Dê o seu melhor para Deus. Faça como Abel. Escolha a melhor parte. Escolha aquilo que primeiro chega para você e oferte ao Senhor. Traga ao Senhor. Porque dessa forma você será aceito. Eu tenho sido aceito as minhas ofertas. Eu tenho certeza disso. Muitos têm sido aceitos. Mas muitos também o Senhor não tem aceitado. Mas eu quero trazer isso para você nesse momento, tá? E que você possa pegar essa palavra e você trazer ela no seu coração. E eu quero nesse momento aproveitar
o momento dessa palavra e orar junto com você, agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, pelo que Deus tem feito na minha vida, nas nossas vidas, pelo cuidado, pela proteção dEle. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos e orarmos agradecendo o Senhor. Pai soberano, Deus eterno, digno de honra e glória. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é misericordioso. O Senhor entregou o seu melhor, que foi o seu Filho Jesus, para morrer na cruz por mim e por aquele que está me ouvindo nesse momento. E eu sei que nós devemos ofertar e oferecer o nosso melhor para Ti. Deus, toca no coração daquele que está ouvindo essa mensagem nesse momento, para que possa entregar o melhor. Os primeiros frutos, o primeiro valor, a primeira oferta, o primeiro dízimo ao Senhor. Eu oro nesse momento, glorificando o Teu nome, porque Tu és o Deus da provisão, Tu és o Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que supre as nossas necessidades. Deus, e nós glorificamos o Teu nome nesse momento, bendizemos, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse domingo é um domingo especial. Nós estamos próximos à data que se comemora o Dia das Crianças. E hoje nós temos uma mensagem especial para os filhos, para você também que é pai, que é mãe, e você que não é também, que vai ser um dia pai ou mãe. E o texto, a gente vai meditar no texto onde narra o nascimento de Moisés. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler aí, a partir do versículo 1, alguns versículos. E diz assim a palavra do Senhor: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Vamos orar, queridos, aí na sua casa, você diante desse celular, computador, tablet, seja qual for o aparelho que você está usando, a sua própria TV, feche seus olhos, vamos orar. Santo e amado Deus, nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais uma semana, por mais um domingo de celebração, por mais um culto a Ti. O Senhor está nos dando essa oportunidade. Deus, abençoa-nos, meu Deus, com a Tua palavra, com o discernimento, meu Deus, da Tua palavra. Que esta palavra, a Tua palavra, alcance corações, meu Deus, no dia de hoje, no momento em que estiver sendo ouvida, meu Deus, onde estiver sendo ouvida, meu Deus, quer seja por crianças, quer seja por jovens, homens e mulheres, por toda a família, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto, ele narra o nascimento de Moisés. Agora eu queria, você que está na sala aí, você que está junto à família, e se você já é pai ou mãe, e se seu filho está do seu lado aí, dá uma olhada para o seu filho. O que é que você enxerga nele? Quando você olha para ele, o que é que você está enxergando nele? Quando Joquebede decidiu salvar a vida do seu filho, porque Moisés, ele nasceu num tempo difícil. Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. O faraó daquela época, ele decretou a morte de todo menino hebreu. Toda criança do sexo masculino deveria morrer. Interessante é que Joquebede, ela lutou pela vida, pela sobrevivência do seu filho Moisés, como a gente vai perceber aqui no texto, e ela guardou, livrou o seu filho da morte. Só que ao fazer isso, ao lutar pela vida do seu filho, ela não estava salvando só o filho dela,
ela não estava salvando só Moisés, porque Moisés viria futuramente se tornar um grande líder, o libertador de Israel, um grande legislador. Então ela salvou, na verdade, uma nação inteira. A vida de Moisés foi uma vida usada poderosamente pelo Senhor. Então olhe para o seu filho como um grande homem de Deus. Olhe para a sua filha como uma grande mulher de Deus, como líderes, como pessoas que vão impactar essa nação. Amém? Então, querido, como eu disse, Moisés, ele nasceu em tempos difíceis. Foi um filho que nasceu em tempos difíceis. No capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino, viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Por que ela escondeu? Por causa do decreto. Ela escondeu porque havia uma decisão, imposta pelo faraó de que toda criança do sexo masculino, filho de hebreu, deveria ser morto. Mas ela guardou o filho. Tempos difíceis, mas ainda assim ela se dedicou a guardar o seu filho. Agora, querido, os tempos hoje são outros, mas igualmente difíceis. São tempos que nós precisamos redobrar a atenção, o cuidado sobre os nossos filhos, sobre os filhos que o Senhor nos deu. Amados, no tempo que nós estamos vivendo, em meio a tudo que está acontecendo, sem falar, inclusive, tem a questão da pandemia, sem falar da tecnologia, dos avanços tecnológicos, sem falar da internet e das informações que chegam a todo momento, do excesso de informação, e nós temos que blindar os nossos filhos. Nós temos que criar filtros para que os nossos filhos não pereçam como muitos pereceram no tempo de Faraó. Agora, o que eu aprendo com a história de Moisés? Um menino que foi guardado pela família, um menino que foi preservado e que se tornou um grande líder. Querido, esse filho, ele foi guardado em lugar seguro. No versículo 2 diz assim: a mulher engravidou e deu à luz a um menino, viu que o menino era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Ela guardou o seu filho. Aí fica aqui uma pergunta: quantas crianças foram mortas pelo decreto emitido pelo faraó? Quantos pais deixaram que seus filhos fossem mortos e sem fazer o mínimo esforço? Quantos pais entregaram os seus filhos à morte pelos soldados egípcios? Quantos pais não se deram ao trabalho de esconder, de guardar, de livrar os seus filhos, de proteger os seus filhos, e muitos pereceram, mas o filho de Joquebede, ele foi guardado. O filho de Joquebede, ele foi protegido, ele foi preservado. Esse texto que nós lemos nos ensina que é possível esconder os nossos filhos das ameaças que vêm de fora, das ameaças que vêm de Faraó e de seus decretos de morte. Hoje, o Faraó, ele está representado na figura, muitas vezes, da mídia, daquilo que é divulgado, daquilo que é transmitido em canais de YouTube, daquilo que é oferecido fartamente pelo mundo. Existem vários decretos de morte hoje de uma outra forma, e hoje aqui a gente está falando de uma morte física, mas hoje tem muitos filhos perecendo espiritualmente por conta de decretos emitidos. Amados, um filho que deu trabalho para ser preservado. Cuidar de filho é uma tarefa extenuante. O pai que quer ver o seu filho guardado, liberto, preservado, a mãe também que quer fazer isso, é preciso estar consciente de que exige da família um trabalho para preservar os filhos. A gente vê no versículo 3, quando diz assim: quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu
com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Chegou uma hora que Joquebede, ela não teve mais como abafar o choro da criança. Chegou uma hora que Joquebede não teve mais como manter aquela criança dentro da sua casa. Mas nem por isso ela desiste. O texto disse que ela pegou um cesto feito de junco, ela botou piche, ela revestiu com piche, ela coloca a criança dentro e ela coloca junto aos papiros à margem do Nilo. Então, por que um cesto de junco? O cesto de junco, querido, é para permitir a flutuabilidade de Moisés. É para que Moisés não afundasse nas águas do Nilo. E o betume era para que as águas do Nilo não encharcassem o menino Moisés. Então ela disse: o meu filho não vai afundar nessa situação. O meu filho não vai afundar no Nilo. O meu filho também não vai ser contaminado pelas águas do Nilo. E a gente sabe que o Nilo representava para os egípcios, o rio ele era místico, era um local de adoração, era um símbolo religioso para os egípcios. Então Joquebede, obviamente, ela preocupada em que o seu filho não afundasse, não afogasse nas águas do Nilo. Essa mesma preocupação tem que haver hoje. A gente tem que trabalhar, ter esse trabalho de que quando não puder mais ter o filho dentro de casa, mas preparar para ele o cesto que vai dar flutuabilidade, que não vai permitir afundar nas águas desse mundo, e que também não vai permitir, através desse betume, desse revestimento, a contaminação desse filho. Querido, era preciso levá-lo para fora. Tinha que sair de casa, mas ainda assim criar um ambiente seguro para que ele fosse preservado, a sua vida fosse preservada. Então, isso exigiu da parte de Joquebede trabalho. Certamente ela teve que ou adquirir ou fazer um cesto de junco. Ela teve que juntar um material. Ela teve que botar a mão e traçar, amarrar, confeccionar. Ela teve que mexer com piche. Então isso nos fala do trabalho, da missão de ser pai, de ser mãe. Se nós queremos bons filhos, se nós queremos filhos bem-sucedidos na vida, a gente precisa ter essa consciência de que exige trabalho. Infelizmente, algumas pessoas elas não querem ter o trabalho de criar filho. Veja bem que Joquebede ela não transfere a responsabilidade para outras pessoas. O texto diz que foi ela, é ela quem está pegando o cesto de junco e papiro, e ela é quem está revestindo, é ela quem está protegendo, criando um ambiente de proteção para o seu filho Moisés. Amados, um filho que teve a observação da família, porque depois que o menino está lá à margem do Nilo, ela não entregou o filho à própria sorte. A gente vai observar no versículo 4, que diz assim: a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Olha só que interessante. A mãe prepara o cesto, a mãe cria um ambiente seguro, coloca o bebê dentro, mas ela coloca na margem do Nilo, mas não abandona o menino à própria sorte. Ela não se afasta e deixa lá por conta do que tiver que acontecer, mas aí há um envolvimento da família. O texto diz que a irmã do bebê, isso é a família se preocupando em preservar uns aos outros. Isso é cuidado da família para com os membros. A irmã fica a certa distância observando o que iria acontecer com o seu irmão. Então os olhos da irmã estão sobre o seu irmão. Os olhos da família estão sobre a criança, para que ela não se perca, para que ela não pereça, mas para que ela seja preservada. Então esse filho, ele teve a observação da família, a saber aí da irmã.
Amados, agora, olha só que coisa interessante. Todo o trabalho da família, todo o esforço na preservação dos membros, dos filhos, ele não é em vão. Pelo menos não foi em vão na família de Joquebede, porque no versículo 10, versículo 7, aliás, diz assim: então a irmã do menino se aproximou, aliás, eu vou ler o 6, que diz assim, o 5. Pouco depois a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o. Para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Olha que interessante aqui. A princesa, filha do faraó, encontra aquela criança nas margens do rio Nilo. Só que a irmã, aí no caso a Miriam, ela está observando. Ela está de olho no que vai acontecer com seu irmãozinho. Quando a princesa se aproxima, ela também se aproxima. E aí a tarefa dela não foi em vão. Por que eu digo que a tarefa não foi em vão? A dedicação de Miriam valeu a pena. Seu irmão foi achado pela princesa, mas ele não foi levado de imediato para o palácio. Não era tempo de entrar no palácio. Não era tempo dele estar naquele lugar. Ela faz uma proposta: quer que eu chame alguém para amamentar essa criança? E a princesa, ela aceita, inclusive ela faz uma proposta de pagamento. Então Miriam, ela leva o seu irmão para casa juntamente com a mãe, e Moisés recebeu em casa mais do que leite materno. Moisés, ele vai receber alimento espiritual. Moisés, ele volta ainda para casa, antes de morar no palácio, ele vai receber os princípios, os ensinamentos dos hebreus, o princípio da palavra, do ensinamento de Deus. Então, primeiro vai ser forjado naquela criança, no caráter dele, uma identidade do povo hebreu. Então isso é base que só a família pode dar. Amados, ele recebeu princípios certos e corretos para então sair de casa de forma definitiva. Antes de ser levado ao palácio de Faraó, ele foi preparado para viver no palácio. Primeiro ele aprendeu, ele foi ensinado no caminho que deve andar. Primeiro você ensina a criança no caminho que deve andar. Depois ela é tirada, inevitavelmente ela vai ter que uma hora sair, ela vai entrar nos palácios. Mas quando ela entrar nos palácios que são propriedades dos faraós desse mundo, elas não serão contaminadas. Elas já têm uma base, um alicerce, ela tem os ensinamentos da família, os princípios, os valores. Então foi isso que a família fez e se preocupou. Ela não queria somente livrar a criança da morte, mas também queria incutir na mente dele, na formação dele, os valores familiares, né? A tradição do seu povo, a identidade dos hebreus. Amados, o que é que eu aprendo ainda com esse texto? No versículo 10, diz assim: quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Amados, Moisés primeiro ele cresceu para depois ser levado ao palácio de Faraó. Eu fico pensando, quantas crianças não têm chance de crescer?
Quantos pais não se preocupam, aliás, com o crescimento dos seus filhos? Quantas crianças também se recusam a crescer? Lá em Lucas, capítulo 2, se não me falha a memória, fala que Jesus cresceu em graça, em estatura, em conhecimento. Os nossos filhos precisam crescer. Os nossos filhos precisam ter um crescimento acompanhado. Nós, como pais, precisamos incentivar os nossos filhos a crescerem, para que então depois eles possam entrar nos palácios desse mundo mais preparados, crescidos. Amados, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quantos filhos, quantas pessoas querem alcançar determinadas posições e muitas vezes elas são estimuladas pelos pais antes de terem um crescimento adequado. Então, permita que seus filhos cresçam, estimulem o crescimento dos seus filhos. Filhos, cresçam para que então vocês possam sair e enfrentar lá fora o que precisa ser enfrentado. Moisés cresceu e só então saiu, mas ele foi com um coração hebreu, ele foi com a identidade do seu povo. Moisés, aos 40 anos, Moisés agora vai ter que passar por uma fase, uma mudança na vida dele, mas o sentimento, a identidade do seu povo está dentro do coração dele. Por quê? Porque ele teve base, porque na infância, na sua parte de criança, a família preservou não somente a vida, mas preservou os princípios da palavra, os princípios eternos de Deus no coração dele. Amados, agora quem foi Moisés? Foi um menino, foi uma criança, foi um filho que se tornou um grande líder, conforme a gente vai ler lá no mesmo livro aí de Êxodo, capítulo 12, versículos 50 e 51, quando diz assim: Moisés já é um homem com mais de 80 anos, e lá está escrito: todo o povo de Israel seguiu as ordens do Senhor, as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito como um grande exército, como um exército. De uma criança que nasceu em tempos difíceis, de uma criança que nasceu debaixo de um decreto de morte, foi forjado um grande líder, um grande legislador, um grande homem de Deus, um grande representante do povo hebreu. De alguém que nasceu correndo o risco de morte, mas por causa da mãe que teve, por causa da família que teve, por causa do suporte que recebeu na sua infância, por causa dos ensinamentos, dos princípios que foram colocados no coração dele, se tornou quem se tornou, uma referência para o seu povo e também uma referência para as nossas vidas. Amado, todo esforço da família valeu a pena no cuidado daquela criança chamada Moisés. Pais, olhem para seus filhos como grandes homens e mulheres. Não deixem que seus filhos sejam sacrificados. Lute pela sobrevivência, pela preservação dos seus filhos. Salve os seus filhos dos decretos de morte. Ensine os seus filhos no caminho que se deve andar, e ainda quando eles forem velhos, não se desviarão desse caminho. Eu quero orar por você, por sua casa e pelos seus filhos. Santo e amado Deus, obrigado, Deus, mais uma vez, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, eu oro em favor de cada criança, de cada filho que está agora sentado aí nessa sala, ouvindo, meu Deus, a tua palavra, sendo ministrado por esta mensagem, Deus. Meu Deus, que o Senhor torne, fortaleça essa criança, forge, meu Deus, ajude a família a forjar um caráter firme, um caráter inabalável, um caráter, meu Deus, que vai inspirar pessoas
que esta criança, que este filho, meu Deus, seja um grande referencial para o povo de Deus, que se torne um grande líder, meu Deus, um grande homem e mulher de Deus, para a glória do teu nome. Graça e paz, feliz Dia das Crianças, Deus abençoe e até o nosso próximo domingo de celebração. Graça e paz, tchau. Realmente, Jonathan, esse culto foi ótimo. Foi mesmo, Amanda. Espero que o povo de casa deve ter se inscrito em casa e sejam abençoados pelo poder de Deus. Tchau! Tchau!